Muito bem, gente, 10h09. Um abraço para o amigo Denilson, mais conhecido como Cascão, está mateando e acompanhando a nossa programação, que beleza. O nosso bate-papo de agora, em nome aqui do 001 Despachante, seu despachante completo, chame 36220001. Nosso amigo Zac, muita luz, muita sorte para ele, que conhecimento ele já tem, né? E assumiu agora também a nossa Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de São Miguel do Oeste. Bom, hoje o nosso bate-papo com o nosso amigo Cleonor Mal. O Cleonor, que é empresário do ramo da construção civil, já ocupou a presidência do Sinduscom, e um assunto que nós temos conversado, Cleonor, e comentado bastante, que a cidade está crescendo para cima, como se diz, né? São muitos empreendimentos e vive-se um bom momento. E sempre tem aquele que diz, meu Deus, mas será que está vendendo tudo? Ah, mas não vai vender. Tem alguns que têm uma tendência, parece, a dar uma... a jogar uma nuvem negra em cima da coisa. Mas está bom o negócio, né, Cleonor? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Luciane. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da 103. O que a gente pode dizer? Não está um mar de brigadeiro, não está uma maravilha, mas está muito bom no sentido de que os nossos empreendimentos, e aqui eu não falo mais em nome do Sinduscom, né, mas como um membro do Sinduscom, a gente ouve muita gente falar, às vezes, mas será que tem mercado para tudo isso que estão fazendo? Está subindo, né? A cidade está bonita, a gente hoje vê lá na colina aquelas 3 torres, né? Os parabéns às empresas, né? E deu um ar mais inovador para São Miguel do Oeste, né? Aquelas torres lá, né? E aí as pessoas dizem, mas será que tem? Tem, pessoal, tem mercado para isso e para muito mais. Olha só. Muito mais. Um exemplo, nós da CJM então, estamos entregando um prédio esse ano e não há mais o que vender nele, já está 100% vendido. E isso não é uma exclusividade nossa. Nossos colegas, nossas incorporadoras, consultoras de São Miguel do Oeste também vivem essa mesma situação. Talvez um e outro apartamento fique, mas às vezes até a opção da própria incorporadora de segurar esse estoque, porque inclusive a palavra estoque eu comecei a ouvir quando comecei a participar de umas lives a nível de Brasil, em que as grandes construtoras falam muito do estoque, a venda do estoque. Então termina o prédio e depois você tem ainda unidades para serem comercializadas. E já fazem um bom tempo que eu estou no ramo, aí uns 10 anos construindo para vender, e essa realidade não surgiu ainda de terminar o empreendimento e ter ainda imóveis para vender. Então, o estoque normalmente aqui em São Miguel do Oeste é 0. Então, isso ou seja, o que nós reproduzimos, o que nós executamos, nós vendemos. E vendemos, e provavelmente vamos vender mais ainda e melhor, porque... Nesse momento, faz em torno de um ano, por aí, nós estamos com a taxa Selic na estratosfera, né? Nunca esteve em 15%. Negócio, né? É muito. É fora de qualquer realidade econômica, né? E são mais de 300%, a inflação está em giro em torno de 4,5%, né? Nós estamos mais do que 300% de essa diferença. Exatamente, né? Então, é algo inexplicável, é algo para frear o Brasil, né? A economia do Brasil, e mesmo assim a gente está construindo. E agora, com a tendência já para o mês que vem, né, tudo indica que a taxa Selic deva começar a baixar, e até o final do ano está talvez uns 12,5%, 12,75%. Isso vai fazer com que muitas pessoas que têm recursos hoje aplicados, né, que fazem uma continha de padeiro, assim, aquela, eu tenho tanto, ganho tanto, né, mas... nessa continha tem coisas que não são efetivamente pontuadas, né? Com a taxa Selic baixando, a tendência desse pessoal que faz essa continha rápida é de tirar também o dinheiro do banco para investir em imóveis. E eu posso dar um exemplo concreto aqui aos nossos radiovintes. Um apartamento vendido em 2019, apartamento em execução, imóvel vendido na planta, né?
É importante, às vezes, a população que não é tão atuante, o que é imóvel na planta? Vou comprar um vaso? Não. O imóvel na planta é quando o imóvel ou nem começou ou está em execução e a pessoa compra o apartamento, né? E aí ele compra bem, né? Compra um preço em que o imóvel ainda não adquiriu aquele valor depois de pronto, e quando ele está pronto, quando você pode entrar dentro dele, ele tem um acréscimo no valor. Então, você comprando na planta, sempre você vai ter um ganho maior do que comprar ele pronto. Então, essa é por isso que se chama imóvel na planta, né? Então, em 2019, vendido um imóvel em execução, 224 mil. Atualmente, passado em torno de 6 anos, né? Ele está sendo comercializado por 495. Então, aí, nós dividindo 495 por 224, nós vamos chegar mais ou menos próximo a 125% de valorização. Bom, esse número seco assim não me diz grande coisa, eu tenho que comparar ele com outros números. Eu vou usar 2 aplicações. Uma delas, a poupança, é aquela que às vezes as pessoas deixam o seu dinheirinho, acham que estão fazendo um bom negócio. Nesse mesmo período, o imóvel 124%, 125%, a poupança 45%. A pessoa perdeu 80% na valorização do seu dinheirinho. Bom, então aquela pessoa que de repente não aplicou na poupança, mas usou um outro modelo de investimento, utilizando a taxa Selic. Nesse mesmo período, a taxa Selic, que agora, nesse momento, está na estratosfera, mas ela não esteve sempre nesse patamar. Ela vem crescendo e agora vai baixar de novo. Então, nesse período, a taxa Selic deu 75%. Então, em todas as situações, o imóvel foi muito superior a qualquer investimento. E aqui eu não estou nem dizendo assim, esse imóvel comprado em 2019 foi entregue em 2021, nós podemos contar aí mais 3, 4 anos de aluguel. Então, além da valorização do imóvel, você teve mais uns pila colocado na carteira com o aluguel. Então, assim, pessoal, quem tem dinheiro e quem fazer um investimento, a médio e longo prazo, o imóvel sempre vai ser o melhor investimento. Nesse momento agora da taxa Selic, a gente também não tem que tapar o sol com a peneira, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado. Mas eu vou dar mais uma continha que é fácil. Você que está nos ouvindo e tem um valor aplicado, seja lá de 500, 600, 1 milhão, e dizer, não, eu não vou mexer nesse dinheiro. Então, olha só que você pode estar perdendo também algumas oportunidades. Uma delas é o seguinte, você compra um imóvel, você dá em torno de 10, 20% de entrada, né? Se você tem, vamos fazer uma continha de 500 mil, você vai tirar 100 mil do seu banco, tá? E vai comprar, dar entrada no imóvel. Sobram 400 mil para você pagar no decorrer da obra. Esses 400 mil, normalmente são divididos aí por 60 vezes, ou mais ou menos. Vamos fazer a conta de 60 vezes, que são 5 anos. Tá? Sobraram 400 mil, dividido por 60, são R$ 6.600 que você tem que pagar por mês. Lembra que você tinha 500 e agora tem só mais 400. Certo. Hoje, com a taxa Selic, você ganhando em torno de 1%, desses 400 mil, sobram 4 mil. Dos R$ 6.600 que você tinha que pagar, 4 mil o banco te dá e você tem que tirar mais 2 mil. Provavelmente, se viesse a manter essa taxa Selic no patamar que está, você provavelmente poderia comprar, você ia manter o valor inicial lá de 400 mil no banco, tirando só os 4 mil, você ia ter quase um apartamento com 2/3 do imóvel pago sem mexer no que você tem no banco. Então, existem muitas formas de você comprar um imóvel e ainda fazer um ótimo investimento. Aliás, sempre vai ser um ótimo investimento você comprar um imóvel. Leonor, outra conta agora. A gente fala em pessoa que tenha dinheiro, mas tem aquele que não tem. Qual é a recomendação para quem não está muito provido de recursos? O que você recomenda? Bom, então aí assim, provavelmente aí a pessoa vai ter que procurar um banco. Hoje, o único banco no Brasil autorizado para vender imóvel na planta é a Caixa Econômica. Aí essa pessoa tem que ficar
olhando aonde que tem um imóvel que esteja sendo comercializado como imóvel na planta financiado pela Caixa. No momento, imóveis de valores menores, como Minha Casa Minha Vida, aqui em São Miguel do Oeste, nenhuma incorporadora está executando, em função das taxas de juros e outras coisas mais, e o valor que está sendo feito. E aí, assim, alguns não conseguem nem se encaixar. Então, nesse momento aqui em São Miguel do Oeste, tem imóveis na planta, vendidos pela Caixa Econômica, mas, no entanto, são imóveis de um valorzinho um pouquinho mais agregado, né? Bacana. Eu não sei, Luciana, tens alguma pergunta? Ou já vamos... Acho que tá bacana o nosso bate-papo aqui. Sim. Eu queria saber, porque assim, na verdade, as famílias mudaram muito o perfil, né? E eu acho que isso reflete também, porque as famílias diminuíram e muitas vezes ter um apartamento facilita, né? Eu acho que o tamanho também, também houve uma modificação no tamanho dos apartamentos, bastante, né? Hoje nós mesmos da CJM temos o estúdio, né? Que são apartamentos de planta aberta de média de 40 metros quadrados. Então, são imóveis bastante inovadores, né? Mas nós temos apartamentos de 55 metros quadrados com 2 quartos. Hoje, um mercado muito atuante, muito procurado, são apartamentos de 70, 80 metros quadrados. Mas São Miguel do Oeste, em função da qualidade das construtoras de São Miguel, o que você precisar, São Miguel te oferece. Apartamento de 200, de 100, de 50 à disposição Sim. do mercado. Então, aproveitar aqui para elogiar as nossas consultoras, nossos colegas pela qualidade, né? E outra coisa, rapidinho, falar assim, tá caindo a ficha daqueles que investiram no litoral, viu? Tem muita gente retornando para o mercado local. E eu sempre falo o seguinte, se nós vendemos um apartamento aqui, 2 eram vendidos lá. Então, assim, se o pessoal for ver que quando compraram foi prometido um valor e agora estão querendo vender e não conseguem mais aquele valor, é porque alguma coisa no mercado está se ajustando. Leonor, eu sei que nem tudo são flores. E aí eu te faço a pergunta, dificuldade, seria a questão da mão de obra ainda? Grande dificuldade, é a grande dificuldade que nós temos. Então a construção civil hoje também está se industrializando cada vez mais. Além de equipamentos, né? Existe até uma tendência forte aqui no mercado local e regional e nacional, né? Certo. De se abrir mão de novas tecnologias, né? Se trabalhar internamente com as paredes, dizendo assim, as paredes de gesso, né? Elas são paredes que têm toda uma tecnologia, elas têm conforto térmico, conforto acústico, são muito resistentes. Por exemplo, o drywall você pode pendurar num parafuso 50 quilos, né? Então ninguém precisa mais que isso numa parede, né? E também ainda com o passar do termo Light Steel Frame, que é uma maneira de você não usar mais alvenaria e usar tudo isso. São estruturas, não são bem modulares, mas você usa montantes metálicos e placas de gesso específicas para cada situação. Inclusive hoje tem placas de gesso para você usar em um local molhado, tem placas de gesso para você usar no meio externo, e tudo isso com muito conforto e tecnologia. E com isso existe um pouquinho de redução no peso da estrutura e também agilidade na questão de tempo, né? Porque em vez de assentar tijolinho por tijolinho, argamar, e depois argamassar, você vem, faz a parede e depois bastaria uma pintura. Bacana. Quando eu deixo à disposição, então, né? A gente poderia bater um papo por mais tempo. O assunto é interessante e tudo mais, mas eu deixo à disposição para mais alguma colocação ou uma recomendação, né? Isso. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, Luiz Cláudio e Luciana. E também agradecer os nossos clientes, né? Que nos auxiliaram a chegar no 100% vendido no edifício O Guarani. Os nossos colaboradores, as imobiliárias parceiras, né? Então tudo isso nos deixa bem satisfeitos, né? E a confiança da comunidade local na CJM. E dizer assim, imóvel não há conta. Aí assim, se tu fizer uma continha rapidinha de um ano, talvez aí eu perco porque a taxa de juros está ali, mas já está caindo. Então não perca a oportunidade. Tira o seu dinheirinho. Outra coisa, dinheiro parado não gera economia. Então, aqui, se você está com a guaiaca recheada,
Faça o bem, faça esse dinheirinho girar que vai ficar bom para você, para o seu amigo e para a comunidade toda. Tá bom? Abraço a todos. Tá bom. Cleonor José Malda, CJM Construtora, batendo esse papo aqui conosco, trazendo aí informações, perspectivas e tudo mais. E aquela